Então, gente, volto aqui agora no grande expediente para voltar a falar de um tema que foi falado também no pequeno pelo vereador João da Costa. Mas eu senti a necessidade de continuar falando, porque a gente não pode tirar por menos o que esse governo está fazendo. A gente não pode achar comum a atitude deste governo federal e aí, bem particularmente, do Ministério da Educação nos dias de hoje. Vamos lembrar que esse é um ministro da Educação que se diz discípulo de um sujeito que ganhou muito dinheiro, enganando o povo aqui, dizendo que era astrólogo, viajou para os Estados Unidos, vive lá numa fazenda, se diz filósofo e diz que no Brasil nenhuma universidade presta. Esse sujeito, que é um operador do mercado financeiro, hoje se tornou, sabe-se lá como, ministro da Educação. E esse ministro da Educação, que é o Abraham Weintraub, ele tem um nome absurdamente difícil de pronunciar, acho que é de propósito. Ele dizia, quando foi escolhido para ser ministro, primeiro ele dizia que as universidades, que os meios de comunicação no Brasil eram todos controlados por comunistas. Veja só que falta de noção da realidade que esse sujeito tem. Ele dizia que nós aqui no Nordeste não deveríamos estudar ciências humanas, que a gente aqui no Nordeste só deveria estudar agricultura, agronomia, porque a gente aqui só servia para produzir alimentos. Claro que nós servimos para produzir alimentos, que nós podemos ser excelentes agrônomos, agrônomas, agricultores e agricultoras, o que de fato somos. Mas também temos aqui o maior polo científico do Brasil, né? Um dos maiores polos científicos do Brasil. Temos aqui uma excelência muito grande na área da saúde, temos uma excelência muito grande na área do direito, temos aqui a primeira universidade de direito do Brasil, e a gente não pode deixar esse bando de cabra safado tratar a gente do jeito que estão querendo tratar. Como é cabra safado em Libras? Isso aí, isso é esse povo. E a gente teve uma notícia ontem, através de um decreto que foi publicado pelo governo federal, de que 3 universidades do país sofreriam, como o vereador João da Costa, que me antecedeu, disse, um corte nos seus recursos de 30%. Imagina o que é você ter um planejamento de gasto durante um ano e, de repente, descobrir que 30% a menos é o que você tem. E esse é um gasto, gente, das chamadas despesas discricionárias. O que é esse corte de 30%? Isso é água, isso é luz, eletricidade, isso é limpeza, isso é bolsa auxílio para estudantes, isso é dinheiro que as universidades precisam. E aí o ministro, cabra safado, diz assim, não, nessas universidades tem muita balbúrdia, tem muita bagunça nessas universidades. Ele diz assim, de forma impessoal, de forma subjetiva, e aí a gente vai ver que universidades são essas. É a Universidade Federal da Bahia, é a Universidade Federal Fluminense, que fica no estado do Rio de Janeiro, lá em Niterói, e é a Universidade Nacional do Brasil, a Universidade de Brasília, além da Universidade Federal de Juiz de Fora. São 4 universidades. Na verdade, desculpa, a Universidade Federal de Brasília, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal Fluminense. Diz ainda que a Universidade Federal de Juiz de Fora, essa sim, em Minas Gerais, está sob avaliação. Aí a gente vai descobrir que universidades são essas. E a gente descobre que essas 3 universidades estão listadas entre as 20 melhores universidades do país. Isso quem está dizendo é o ranking de universidades da Folha de São Paulo. Aí a gente vai pesquisar mais e a gente vê que 2 dessas universidades, a UNB e a UFBA, estão entre as 400 melhores universidades de saúde do mundo. Aí a gente vê que a Universidade da Bahia era considerada a 71ª melhor universidade da América Latina no ano de 2017 e que em 2018 passou a 30ª. Melhorou.
A universidade, sob esse mesmo ranking, a Universidade de Brasília, a UNB, está hoje em 16º lugar, 16ª melhor universidade da América Latina. A 11ª melhor do Brasil, 8ª melhor do Brasil. Tem nota 5, a nota máxima do índice geral de curso. Ou seja, o governo está atacando a nata do ensino superior brasileiro. Ele não está sendo contra os cursos específicos, ele não está sendo contra um ou outro professor, Vossas Excelências, vereador Almir Fernando. Essa é uma estratégia orquestrada para acabar com o ensino superior no Brasil. Isso é um povo que acha que professor, jornalista, advogada, professora, é inimigo. Cineasta, artista, músico. Esse povo que hoje ocupa o governo federal é um povo que é contra a cultura, que é contra a educação, que é contra todo tipo de liberdade. Fizeram campanha denunciando uma tal doutrinação ideológica que a gente não sabia o que era. E agora a gente está sabendo, porque é tudo o que eles fazem. É um povo que só acha que você vale a pena se você fizer assim, balançando a cabeça para cima e para baixo, para o que eles dizem. E aí eu venho aqui à tribuna repercutir que o nosso partido, o PSOL, não está de braço cruzado, nem está somente brigando na mesa do bar por conta disso, não, tá certo? Nacionalmente, nós estamos nos movimentando. O PSOL está agindo em duas formas. Primeiro, está protocolando a representação na Procuradoria-Geral da República de improbidade administrativa contra esse ministro. E, paralelamente, protocolando um projeto de decreto legislativo para suspender esse decreto do Poder Executivo que corta dinheiro das universidades. E a gente sabe que a universidade brasileira, a universidade do mundo inteiro, é o lugar do conhecimento, é o lugar do debate de ideias, é o debate da construção científica, é onde o saber se constrói, é onde o saber se realiza. É para lá que nós queremos enviar nossos filhos e filhas, é verdade ou é mentira? Nós queremos fazer com que todas as pessoas no nosso país possam ter acesso ao ensino básico, ao ensino médio e ao ensino superior. Nós queremos isso, nós queremos pessoas formadas em cursos superiores e nós queremos mais do que isso. Nós queremos que muitas dessas pessoas desenvolvam-se na carreira acadêmica, se tornem mestres, mestras, doutores e doutoras, para que a produção científica brasileira, que é o que diferencia uma nação desenvolvida de uma nação subdesenvolvida, possa ser vibrante. Se engana quem acha que a felicidade vem somente do dinheiro. A felicidade vem do conhecimento, vem da cultura, vem da liberdade. E mesmo essa felicidade, que na verdade é muito mais o acesso a direitos e que muitas vezes precisa sim de um aporte financeiro, precisa de dinheiro, muitas de nós precisamos de recursos para poder sobreviver e viver da melhor maneira possível. A gente sabe a importância que é para uma família, especialmente uma família que hoje é pobre, ter um filho, uma filha cursando a universidade, progredindo, representando uma ascensão social que muitas vezes tem um impacto direto no bairro inteiro, na família inteira, na cidade inteira. Então, nós não podemos admitir esse ataque ao conhecimento científico. Nós não podemos admitir esse ataque às liberdades. Nós não podemos admitir esse ataque à produção acadêmica, nós não podemos permitir esse ataque à liberdade de cátedra, à liberdade docente e discente que a gente precisa preservar nas nossas universidades. É preciso cada vez mais denunciar esse governo corrupto, safado, que já está que está tendo como alvos principais a produção acadêmica, está tendo como alvo principal a produção cultural, está tendo como alvo principal a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Estamos juntos, muito obrigado.